O Beleza de Minas é um canal que eu acompanho há muitos anos. Além de acompanhar, é um incentivo demais, ele sabe muito bem disso. E para mim é um grande prazer, né? Poder participar do programa, compartilhar desse trabalho que é tão bem feito e tão bem produzido, assim dizendo, né? O Felipe não fica só aqui, não. Ele roda Minas. Esse menino é bom. E é bom deixar claro aqui pro pessoal de casa que o Felipe, para quem me conhece assim nos bastidores, assim, na gravação, o Felipe foi a pessoa que mais nos deu oportunidade aqui em Belo Horizonte. Quem nos acompanha sabe aquela coletiva de imprensa com o Jota Quest? Foi a primeira. Foi a convite do Felipe. Foi, verdade. E eu te conheci em 2017 no evento samba, no festival no Mineirão. No Mineirão foi num carnaval. Isso, carnaval exclusivo. Exato, conheci o Felipe, ele chegou e tal, e aí já chegou chegando. E aí deu tudo certinho, a gente ficou amigo e logo depois eu tive a chance de fazer, né, o apoio na assessoria de imprensa do lançamento do CD e DVD do Jota Quest acústico. Aqui no Palácio das Artes. E foi até interessante porque era um projeto da MTV que meio que se extinguiu, voltou agora com o Thiago Iocchi, mas acabou que o Jota Quest fez. E eu tive a chance de chamar o Felipe, ele veio e fez uma reportagem muito bacana, né? Agradeço. Eu lembro disso, muito bacana. E foi um atendimento excelente, porque o Felipe ele tem um cuidado muito com a gente da imprensa, com nós da imprensa. Né? Então, assim, ele tem um cuidado muito grande, você se preocupa muito com a gente. Isso que o Felipe falou é uma verdade. Eu tenho que estender isso para o meu amigo, pro Everton. O Everton Lopes, que é meu amigo, meu irmão. É um trabalho que a gente procura fazer, porque é o mínimo que a gente tem que fazer para o profissional de imprensa, é tratá-lo com humanidade. Quando eu falo isso, desde a primeira recepção até o final, para que ele saia satisfeito com o evento que ele está cobrindo. Né? Seu avô, era jornalista, né, Sim, Felipe? sim, sim. É uma história até muito bacana, porque meu avô, o Peixotão, né? Ele, na verdade, ele veio de um período na imprensa. Não existia nem faculdade de jornalismo na época, não existia nada. A gente não tinha essa coisa que é a internet hoje. Ele veio mais ou menos da época, eu vou falar que um pouco antes da ditadura militar. Então, ele teve um jornal em Belo Horizonte. Ele participou acho que ele era do Partido Comunista, ele tinha uns trabalhos. Claro que as coisas não eram tão efervescentes como são hoje. Mas ele teve um jornal, se eu não me engano foi no Barro Preto, esse jornal era no Barro Preto, ao qual ele fazia reportagens, fazia coberturas, e claro que muita coisa ligada à questão política, né? E não teve como para mim, Felipe, assim, tem uma história engraçada, porque eu não tive, olha isso, eu não tive a chance de conhecê-lo. Olha isso, não tive a chance de conhecer meu avô. É uma história que vem de família, mas talvez seja algo espiritual, talvez, porque quando meu avô morreu, eu nasci. É mesmo, é isso mesmo, E eu devo ter puxado algum gênio, veio alguma coisa da família, porque eu não tenho muito histórico de jornalistas, na verdade eu sou o único da minha família. E aí o meu avô, que já tinha essa história toda, e uma história muito bonita, eu acho que acabou de certa forma me influenciando. E a partir disso... Felipe, e a partir de quando que você falou assim, eu quero ser jornalista? Como que surgiu essa ideia na sua cabeça? Ou desde pequeno? Como é que funciona? Desde pequeno ia ser mentira, né? Os amigos que estudaram comigo falaram assim, o filho está mentindo. Na verdade, essa história toda minha com a comunicação, com o jornalismo, o meu irmão, Daniel, ele já era publicitário, bom de serviço, posso falar. Ele já era publicitário. É claro que eu achava tudo muito difícil quando eu vi meu irmão trabalhando. Ele foi diretor de arte, criação, ele fazia conta da Unimed, só pegava conta grande. Ele foi da Lápis Raro durante muitos anos. Talvez eu não tinha muito ainda isso, porque eu era gráfico e tal. Só que o que aconteceu? A primeira chance que eu tive de fazer um vestibular foi para geografia. Eu queria algo para poder falar para as pessoas. Eu achei que dando aula, professor ia ser comecei a fazer o curso de geografia. Só que no segundo período eu tive um probleminha de ordem pessoal. Eu acabei tendo que sair dessa faculdade e eu pensei, eu queria alguma coisa. E aí eu pensei na comunicação, mas eu não sabia se sim ou não, por quê? Mais uma história que liga ao fato de eu ser jornalista hoje. Teve um namorado da minha mãe, o Nilton Eustáquio, ótimo. Inclusive, quando eu conheci, ele já era colunista, ele já não estava mais na esfera de reportagem, já era colunista. Tem um certo patamar, pelo menos existia, de que você começa como repórter, de repente você vira colunista. Talvez eu tenha sido precoce, né? Eu sou colunista já tem uns 4 anos. Mas, enfim, ele já era um cara excelente, assim. Aliás, ele me ajudou muito até na parte do meu conhecimento musical, que se diga MPB, Chico Buarque, você sabe que eu sou apaixonado, Caetano, esse povo todo, ele ajudou muito. Então, ele também me influenciou muito. E aí, eu saí da Faminas, e aí eu descobri, eu queria algo que eu pudesse falar para as pessoas, mas algo que não fosse essa questão de dar aula. Tinha que ser o jornalismo. E aí eu fiz o vestibular para Estácio de Sá, na verdade eu fiz no Floresta, e depois eu fui transferido para o Prado. E aí comecei a fazer o curso. Felipe, você lembra qual foi a sua primeira vez que você fez entrevista para alguém? Você lembra? Lembro demais.
Lembro demais. Conta pra gente. Lembro, claro que lembro. Foi até engraçado, você perguntar isso. A minha primeira experiência, talvez tenha sido sorte, que eu posso falar, de reportagem mesmo, porque antes de eu ter a chance de entrar para algum tipo de jornal mesmo, que era o sonho de todo estudante, ali ir para a rua, fazer matéria, escrever, porque eu gosto muito de escrever. Isso não é segredo para ninguém, você sabe muito bem disso. Então, antes disso tudo, eu fazia umas coisinhas dentro de faculdade, mas eu não era. A primeira matéria que eu fiz era com o pessoal do Serpente Negra. Felipe, o que é esse Serpente Negra? Era um grupo que existia nos anos de 1970. Eles eram... eu não lembro bem como é que era a história, mas era algo que eles eram contra umas questões do governo e tal. E eu fui fazer a matéria com esse pessoal. Eles queriam falar mais sobre o movimento nos dias atuais, praticamente. Foi nos anos... A minha primeira matéria que eu fiz foi em 2007 para 2008, que eu escrevi. 2006 para 2007. Então eles queriam falar sobre o movimento. E eu fiquei com certo medo, Felipe, porque eu cheguei no lugar... Não por maldade, mas o lugar era um pouco estranho. E você chega, né? O povo fala Juninho, né? Você chega Juninho. Aí eu cheguei, não sabia nada que ele fui fazer. Quando eu cheguei no lugar, Felipe, uma coisa, é aqui a entrevista, 2 pessoas. Isso aqui é tranquilo. Tinham mais de 15 pessoas. Nossa. E aí o moço que me chamou para fazer uma coisa falou assim, então, a gente quer falar disso. E eu não sabia do que eu ia tomar nota para fazer a matéria. E aí ele me deu uma coisa e falei assim, bom, se ele que convidou, eu acho que ele deve ser a pessoa responsável. Então, tudo que ele falar, eu vou tentar pegar dele para usar ele como fonte. E, de fato, eu fiz isso. Cheguei na redação, entreguei a matéria, eles gostaram. Não sei se a minha editora, para testar, pegou e falou assim, tô com uma matéria de economia. Aí me mandou, tanto que eu fiquei anos na editoria de economia. E foi a partir disso, dessa matéria, que eu comecei. Mas eu te falo, eu lembrei que agora me deu até um friozinho na barriga. E dá mesmo, porque foi uma matéria que eu fiquei... Imagina. Bom, o Felipe ele já trabalhou em vários jornais como repórter de rua, né? Mas você que seguiu o outro lado, você foi para a parte escrita do jornalismo. Eu amo, né? Você gosta muito. Parte... Como é que... Aliás, é até complicado, eu acho isso engraçado, porque quando fala assim, a figura que, pelo menos as pessoas mais velhas, sempre falam assim, jornalista. Por exemplo, minha mãe, quando eu pergunto assim, o que você lembra de jornalista? Ela, escrita. Claro que existe o vídeo. Sim. Né? Mas quando você fala jornalista, é muito estranho você ver o cara não ter uma noção do português. Aliás, se estuda muito português, mas não ter uma noção do português. Só que eu acabei me pegando. Como eu vi que eu não dei certo com vídeo, com rádio, eu até fiz rádio. Eu falei, não, eu vou ficar na escrita. Isso aí. Gente, o Felipe é colunista. Quanto é que ele trouxe uma novidade aqui para o nosso canal em primeira mão. Primeira mão mesmo. Eu já quero agradecer o Felipe quando você me mandou mensagem, me ligou falando que estava fazendo essa novidade. E agradecer por escolher o Beleza de Minas para fazer esse lançamento. Bom, pessoal, o Felipe de Jesus, jornalista, está lançando aqui em primeira mão em nosso canal o seu novo e-book. Aliás, novo e primeiro. Lembrando, primeiro, a gente vai conversar um pouquinho, claro que tem relação com imprensa. Eu não poderia deixar de falar, né? Porque como a minha vida é só imprensa, eu sou grato a Deus por isso, mas como todos os meus trabalhos são voltados para isso, como sociólogo também eu tive um trabalho muito forte que o Felipe conhece, inclusive, e que resultou no que eu vou mostrar agora. Pode mostrar aqui, Felipe? Pode mostrar. Então, em primeira mão. Primeira mão, gente. Primeira mão. Vou mostrar a capa e eu explico. Bom, isso aí. Vocês verem aqui. A capa aí para vocês aí de casa verem. Esse é o novo e-book do Felipe de Jesus. Bom, nesse livro que o Felipe de Jesus mostrou para vocês aí agora, são colunas que você fazia para o site, quanto é que eu adoro ler as colunas dele, ele sempre me manda para o WhatsApp, sempre me mandava para o WhatsApp as colunas. Né, Felipe? Ele me manda, eu gosto de ver e vale a pena, pessoal. Quando eu falo que vale a pena mesmo. Não é porque o Felipe está aqui do meu lado que eu estou falando, não, vale a pena ler. Nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do e-book para vocês ir lá, ler tudo, vocês poderem acessar, compartilhar para seus amigos e deixem nos comentários para ver se vocês acharam que vale a pena ou não. Eu falo com vocês. E Felipe, queria que vocês falassem pra gente o que é que as pessoas vão encontrar nesse e-book? Claro. Quais são os tipos de colunas que você colocou aí? Pra gente. Aí que uma diferença. Eu trago textos que foram publicados na imprensa, mas o Felipe sabe, eu sou sociólogo, formação mesmo, fiz ciências sociais, gosto muito da área, acabei até não atuando muito como sociólogo, mas sou mesmo, tem registro bonitinho. E os textos que eu trago nesse livro, na verdade, são artigos que foram publicados em 2 canais, posso citá-los? Pode. Hoje, né? Que foi a Rede TV, o portal da Rede TV, eu fiquei durante 2 anos lá. Foi engraçado que quando eu comecei, você lembra, inclusive, quando eu comecei, eu dei uma entrevista pro Felipe na época. Foi logo quando eu tinha começado, foi no ano que eu tinha começado. Então eu comecei com essa coluna na Rede TV, eu fui convidado por editor, ele colocou no WhatsApp. Deu uma sorte danada, né? Ele colocou no WhatsApp precisando de especialistas. Eu falei, eu sou sociólogo.
Ele, oh, que demais, você é sociólogo também. Enfim, então eu comecei a escrever esses textos. Na verdade, Felipe, tanto que o e-book ele chama Sociedade Conectada, a influência da internet no cotidiano. Felipe sabe, hoje a gente vive numa sociedade e muita juventude, que é, não só juventude, até as pessoas mais velhas, são muito embasadas no que acontece na internet, até para tomar certas decisões. Então, a partir disso, eu comecei a fazer os textos, né, toda semana, né? Eu fui produzindo textos, na verdade, semanalmente, 2 vezes por semana, eu produzi textos. E o que eu fiz? Como eu fiquei durante 2 anos, depois essa coluna meio que sumiu, eles tiraram um pouco os colunistas para uma nova restauração lá do portal. Como meu foco era juntar durante 2 anos esses textos e colocar no livro, eu acho que foi uma coisa de Deus. Eu estava até um pouco apertado agora no fim do ano por causa do meu curso de Direito. Me deu uma coisa de falar, poxa, é agora. E a Escrita Certa, que é uma editora de São Paulo, que mexe só com livros digitais, o rapaz, inclusive, fez o curso de complementação de letras comigo, que é o Ronaldo. Ele falou, Felipe, lance seus livros pela Escrita Certa. E a partir disso, surgiu o e-book. Isso aí. Pessoal, eu já li algumas você sabe de algumas coisas colunas, que estão aqui. São 30, tá? Só lembrando, 30 gente, colunas. são 30 textos que vão estar nesse e-book. Lembrando que eu devo lançar um novo volume em maio do ano que vem, só para já deixar aí. Assessor de imprensa, trabalha na Grupo Valor de Comunicação, que é uma das maiores empresas, eu vou arriscar do país de assessoria de imprensa. Eu falo que de cultura, possa talvez estar sendo um pouco tendencioso, como eu trabalho com o Everton há muitos anos, a gente já era amigo, é até engraçado, tem gente que acha que não, que eu conheci ele, não, a gente é amigo desde 2007, alguma coisa assim. Ele era de uma assessoria, eu era de um jornal, a gente ficou amigo e ficou amigo mesmo. Eu falo que hoje, da minha talvez humilde opinião, é uma das poucas assessorias que tem essa preocupação, tanto com o profissional, quanto de abastecer a imprensa. Pessoal, o Felipe está trazendo mais uma novidade aqui para o nosso canal, isso mesmo. Estreia em breve aqui no nosso canal o novo quadro com ele. Comigo, que é o... Crítica Musical com Felipe de Jesus. Posso falar um pouquinho dele? Pode. Só para o pessoal saber de onde que ele vem? De onde ele vem. Felipe sabe, eu sou apaixonado por música, trabalho com cultura e sou apaixonado mesmo. Tanto que eu escrevo crítica, tem uns quase 4 anos mesmo que eu escrevo. E tudo surgiu muito por uma paixão minha, alguns portais que me deram abertura, rádio, passei por rádio também, até com o Estado de Minas, lá, o UAI lá me chamou, que foi muito bacana, inclusive eu sou um dos editores que ajuda no Culturaliza BH, e aí surgiu e a coluna está indo muito bem, só que eu estaria sendo, talvez, sacana, e não colocar o Felipe como um dos primeiros que virou para mim e falou assim, você e o Daniel Stone, você tem que colocar esse vídeo, tem que colocar em vídeo. Eu estou tão acostumado com escrito que eu não sei se eu caio bem para vídeo. Mas o Felipe acha que sim. E o Felipe me cedeu esse espaço que para mim é de grande valia, porque o canal dele hoje, vou falar a verdade, o canal está muito bem. Obrigado. O canal está muito bem. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu não sou hipócrita não, tá, gente? Eu sempre apoiei mesmo, então é legal a gente apoiar e ter um retorno desse, dele oferecer. E você sabe que é um prazer. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu acho que eu conheço um pouquinho de música, né? Dá pra... Você conhece muito. Gente, vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo também algumas colunas de críticas musicais. Tem bastante coisa. Vou deixar aqui para vocês aqui. Que é semanal, inclusive, né? Sim, semanal. Claro. Semanal. E é o seguinte, a data, é só vocês ficarem ligadinhos nas nossas redes sociais que nós vamos fazer o lançamento nas nossas redes sociais com o Felipe de Jesus. A gente está só acertando algumas coisinhas. Final de ano, né? Isso, como final de ano, algumas correrias. Mas vai ter o quadro aqui no nosso canal sim, tá bom? Lembrando também que na próxima quarta-feira agora tem um lançamento aqui no nosso canal, que é um novo quadro, Experiência... Cara, fugiu a ideia. Experiência social. Experiência social. Como é que eu esqueci o nome do meu quadro? Vamos lá. Experiência social. E eu sei um pouco disso, é legal. Isso. Nós gravamos esse quadro no Parque Municipal aqui em Belo Horizonte. Eu não vou falar o que é para não dar spoiler, né? Mas está muito bacana. Quarta-feira, às 19 horas, no nosso canal, então fiquem ligadinhos quarta-feira, tá bom? Essa semana tá repleta de coisas bem bacanas para vocês aí no nosso canal. Vamos então continuar aqui o nosso papo, nós estamos chegando no fim do nosso programa. Tá muito bom o nosso papo. Acabando. Bom, o Felipe de Jesus, ele tá participando aqui do nosso quadro Bem Musical, mas ele vai voltar no final do ano, no final desse mês. Bem lembrado. Por quê? Repetindo a dobradinha do ano passado, vamos uma dobradinha. Mais uma vez, pessoal, nós vamos ter o prazer de dividir a apresentação do programa Retrospectiva 2019, que essa retrospectiva que acontece há mais de 4 anos aqui no nosso canal. Muito legal. Onde nós falamos das principais matérias que nós fizemos durante todo o ano. E foi muita coisa. Esse ano... Muita coisa. Esse ano eu falo, Felipe, que foi o melhor ano do canal. Porque nós fomos pioneiros de vários eventos esse ano. E foi muito para o interior. Aliás, você viajou bastante. Então, assim, esse ano a retrospectiva ela tá muito repleta de muitas coisas que nós vamos fazer aqui no nosso canal esse ano. E claro que nós vamos ter
o apoio e a ajuda desse grande jornalista. Que para mim é um prazer imenso, você sabe disso.